Então, boa tarde a todos. Nossa última aula do curso de esgrima da Confederação Brasileira de Esgrima. Meu nome é Rodrigo Baldin e hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente das anteriores. Nas anteriores a gente misturou bastante a parte teórica com a parte técnica e agora a gente vai chegar no momento final aqui do nosso curso, onde a gente vai juntar tudo e procurar analisar um jogo que aconteceu no começo desse ano. Tá? Eu escolhi um combate que tem bastante tática para a gente colocar a cabeça para identificar esses pontos aqui. E vamos começar aqui primeiro por uma explicação que eu acho que a gente acabou não conversando nas últimas aulas, que é sobre uma competição, né, como é que ela funciona. Eu vou passar um documento aqui da Confederação Brasileira de Esgrima sobre um campeonato que aconteceu no Rio de Janeiro. Deixa eu pegar ele aqui. Então, assim, a gente aprende todo aquele monte de coisa que todo mundo viu desde o começo do curso ali, com vários professores e tal. E agora, para que a gente aprende tudo isso? Né? Em primeiro lugar, na minha opinião aqui, para a gente se divertir, né? Porque o esporte, em primeiro lugar, precisa ser diversão. Faz bem para a saúde, em segundo lugar, mas não tem jeito, a gente vai chegar no momento em que a gente vai colocar isso numa competição, aqueles que forem mais longe com a prática esportiva, né? Então, a gente, para chegar numa competição, a gente tem que ter na mão tudo aquilo que aprendeu em aula, que aprendeu em sala, e também é muito importante saber como que funciona uma competição, né? Então aqui, ó, isso aqui foi um campeonato que aconteceu em abril do ano passado, foi a primeira etapa do Nacional de Esgrima da categoria livre, sabre masculino, individual, na categoria sênior, que é a categoria livre, né? E aqui foram todos os atletas que participaram dessa competição, né? Então aqui a gente vê que tem várias idades aqui, então ele é livre porque vai aqui desde atletas do pré-cadete podem participar e atletas veteranos também, né? Então acaba sendo uma competição com bastante gente. E como que isso acontece daí? A primeira coisa é que as chaves são distribuídas, os grupos são distribuídos a partir do ranking, o ranking que precede o início da prova. Nessa competição, o Bruno Peckman era o primeiro do ranking, e assim até o final. E como que isso vai acontecendo? Os atletas vão sendo distribuídos nas pools, que é a fase de classificação, né? Então aqui ficou na pool 1, o cabeça de chave era o Bruno, que ele era o primeiro colocado do ranking. Aí depois vinha o Bergamo, depois vinha aqui o Henrique Garrigós, se não me engano, deixa eu ver aqui em cima, é isso mesmo. Não, o Williams, Aitulian, depois na pool 4 o PES, e assim vai distribuindo, 1, 2, 3, 4, 5, até completar e depois vai voltando. Então na pool 1 é o número 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Aí o 5 fica nessa daqui, aí o 6 nessa daqui, o 7 nessa daqui, o 8 nessa daqui. Aí vem o 9 nessa 1 de novo, e assim vai até preencher todo o quadro. Todos os atletas jogam entre si em um combate a 5 toques. Tá? Aí, terminando todas essas pools aqui, vai sair uma nova classificação, que é a classificação que vai determinar a fase eliminatória. Então aqui a gente tem o resultado da pool, depois de todo mundo jogar com todo mundo, em cada grupo, este foi o resultado. Então aqui o Fernando Escavazinha passou em primeiro, porque ele ganhou todas, se a gente olhar aqui na pool dele, ó, ele ganhou todas, 5 vitórias, né? E ele ganhou inclusive do Bruno, que perdeu 2 nessa prova. Então ele perdeu para o Salles,
de 5-3, correto? E perdeu do Fernando Escavazin de 5-3. Então é assim que cruzam as pontuações. Lá na outra Pule 2, o primeiro colocado foi o Enzo Bergamo, que ele teve uma derrota. Ele perdeu de 5-4 para o Whittaker. Todos os outros combates ele venceu. Tá? E assim, sucessivamente, em todas as Pules. Chegando aqui, estão a classificação do primeiro, da Pule, da primeira rodada. A partir daqui, nós vamos ter o que nós chamamos de quadro eliminatório. Então vai jogar, nós vamos fazer montar um quadro. No caso, o Fernando Escavazin não jogou o primeiro quadro porque não tinha 32 atletas, vamos lembrar que tinha 25 atletas. Então o quadro vai ser montado até que todos os 25 atletas estejam aqui nessa primeira tabela aqui, né, o quadro de 32. E aí os combates vão a 15 toques. Então cada combate, cada um que vencer o combate, avança para a primeira fase e vai enfrentar o atleta que tiver na mesma chave, tá vendo? Então a chave número 1 do Fernando Escavazin termina na semifinal com o oitavo. Tá? E aí aqui o Fernando Escavazin jogou com o Brunetti, porque o Brunetti ganhou do Saliba de 15-11. O Lombardi ganhou do Paulo Jesus. O Juan ganhou do Marcos Carvalho. E eles se enfrentaram aqui. Depois jogou Fernando Escavazin e Lombardi no quadro de 8. Eles foram avançando, tá vendo? Até que chegou num ponto aqui que o último combate entre o Fernando e o Rafael Lombardi, o Fernando Escavazin e o Lombardi foi 15-14. E nisso o Fernando Escavazin passou para a semifinal, que é quando só sobram 4. A gente tá vendo aqui que vai sendo eliminado, tá vendo? Aí chega na semifinal até ter o campeão. Ok? Até aqui tá claro, pessoal? Como que funciona uma competição? O combate que eu escolhi para a gente analisar, ele acontece num Grand Prix, que é um mundial. Ele acontece num Grand Prix que aconteceu em Montreal agora. Este combate acontece no quadro de 8, ou seja, quem ganhasse aquele combate, quem ganhou, aliás, esse combate que nós vamos assistir, passou para a semifinal daquele Grand Prix. Nós vamos ver quem que ganhou, tá? Deixa eu passar para cá agora. Deixa eu só abrir uma outra coisa antes aqui. A gente vai precisar deixar aqui na mão. Muito bem. O combate que nós vamos assistir agora foi um combate realizado entre o primeiro, vamos ver se tem a foto, primeiro do ranking mundial, que é o coreano Oh, e o nono do ranking mundial, chamado Sandro Bazadze, da Geórgia. Tá? O que eu gostaria que vocês analisassem comigo nesse combate? Vamos lembrar que a gente viu montagem de ação completa, certo? Lembra de tudo isso? A gente viu montagem de ação completa, a gente viu como organizar essas ações completas nos blocos de ações, né, com aquela variação que a gente precisa ter na manga, aquela cartinha na manga, que a gente tem uma ideia de executar um tipo de ação, e o adversário pode simplesmente não fazer alguma coisa que anula o que a gente vai fazer, certo? E a gente vai montar isso de uma forma tática, sempre buscando variar de uma forma lógica, uma ação ligada na outra, né? Eu não vou, dificilmente eu vou sair de uma linha, para fazer uma ação uma ação ofensiva. Eu preciso primeiro, não posso fazer uma coisa do tipo, eu tenho que ter uma
uma relação lógica entre todas as ações que a gente vai executar. E eu gostaria que vocês observassem nesse combate que o O, ele é superior ao Basadze tecnicamente. Ele é o primeiro do ranking, ele é um atleta muito, muito bom. Só que o Sandro Basadze consegue equilibrar esse jogo de uma forma incrível a partir da tática, a partir da estratégia que ele usa para levar esse combate adiante. Então vamos ver e vamos comentar. Vocês podem abrir o áudio para comentar alguma coisa também, tá? Fiquem à vontade. Então lá, começando o jogo. Então a gente viu na primeira ação o O deixando o Basadze no vazio e realizando um ataque simples. Perfeito? Por aqui, tudo bem? Agora vamos ver. Vamos ver de novo essa ação. Aqui o Basadze ganha o ataque no meio. Então, jogo de meio, Basadze. Até aqui tá tudo bem. Até aqui eles estão olhando, se estudando, experimentando as ações. Até aqui tá tudo sob controle. Aqui a gente viu, olha só como que o O sai mal. Olha a importância da gente ter aquela carta na manga que eu falo para vocês. O O, ele fecha, e quando ele sai, ele claramente não tem nada para ele fazer. Dá uma olhada. Ele saiu mal. Basadze começou a aceleração, e o O, aparentemente aqui, não tinha uma segunda ideia. Ele entrou para ver o que estava acontecendo, viu que o Basadze estava vindo, e já não tinha nada. Mas até aqui o combate está tranquilo. Agora o O tinha na manga o vazio, viram? O O saiu, não deu certo o primeiro vazio, e começou a sair e conseguiu. Na sequência do ataque dele, o Basadze começou a fechar, olha lá, conseguiu esse vazio, Basadze abriu, e começou a pressão já no meio de pista, e conseguiu uma parada de resposta aqui. Então, olha onde o Basadze encontrou, ó, começou a pressão de novo, praticamente no mesmo lugar. Não deu certo. Ele tentou o contra-ataque, mas a pressão dele estava no mesmo lugar. A gente vai ver um padrão no jogo do Basadze agora, isso que eu quero que vocês observem, que ele vai fazer as ações contra-ofensivas ou defensivas dele ali naquele ponto. Então existe um padrão nele, existe um padrão nas ações dele. Vamos ver. Ó, caiu no vazio, fechou de novo. Certo? Não deu certo. Ele está achando ali, mas ele não vai deixar, ele não vai sair desse ponto. Olha o que ele vai fazer agora. Ele está achando o ponto certo para começar a pressionar o ataque do O. Então o O está dando certo para ele. O O está deixando no vazio, ganhando a prioridade. O meio de pista do Sandro Basadze não está funcionando. Está funcionando para o O. E a partir daí, quando o O tem a prioridade de ataque, o O está tendo mais sucesso nessa perseguição. Mas o Basadze vai insistir nesta zona. Ele não vai sair dessa zona. Olha como funciona o plano tático do Basadze aqui. Aqui esse ponto não deu certo para nenhum dos dois na primeira intenção. Os dois ficaram olhando lá para o vídeo para ver o que tinha acontecido e depois foram para cima. Quase que foi uma contra-resposta, não deu certo. Aí O saiu e o Basadze começou. Nesse ponto, agora vai demorar um pouquinho, deixa eu passar para frente que o O vai trocar o colete, mas aqui nesse ponto do combate é o que eu falo para vocês sobre a importância da gente entrar com aquelas cartinhas, né, com aquelas cartas na manga.
Daqui para frente, praticamente as grandes ações do Basadzzi vão ser realizadas na variação. Ele vai cair no vazio lá no meio, ele está tranquilo. Ou ele consegue o ataque no meio, ou ele cai no vazio e sai. E ele começa a pressionar muito rapidamente. Quando ele começa a pressionar muito rapidamente lá naquela mesma zona, o padrão da ação dele, a ação de base dele, é fazer o falso contra-ataque ali, e ele está preparado para contra-atacar, para parar e responder, ou para deixar no vazio. Então a ação de base dele ele passa a executar, e dependendo do que o O fizer, ele vai fazer a variação que ele já tem pronta no plano tático dele. Então a estratégia do jogo dele é deixar, pressionar o meio, sempre pressionar o meio, para tentar ganhar pontos no meio, como ele já ganhou alguns. Se o O sai, ele sai que nem um louco para cima do O. Se o O consegue a prioridade deixando no vazio, aí ele vai começar a fechar bem próximo da linha de guarda dele. Então vamos passar um pouquinho mais aqui. Pronto, vamos começar. Agora vamos ver o que o Basadzzi faz. E até aqui tudo certo, tudo equilibrado, os dois estudando as melhores ações. Só que o Basadzzi vai ter uma disciplina tática e maior. Vamos ver. Começou a fechar. No mesmo ponto ele já começou a pressão. Não fez uma linha, não deu certo, ele foi um pouquinho mais para trás, a partir daqui ele começa a ajustar a distância. Baldinho, o jogo vai a 15? Sim. Ó, que interessante aqui de novo, ó. O O sai aparentemente sem ter um plano, olha, tá vendo? Ele começa a sair na velocidade, o Basadzzi acelera, e o O não tem o que aqui? Não tem aquela cartinha de variação que a gente estava falando, certo? Leva para o final de pista, e na verdade nem é o toque aqui, ele sai da pista nessa ação. Agora, deixou no vazio, e fez um ataque com bastante explosão ali, para não deixar o O sair de novo como ele saiu da outra vez. De novo. Tá vendo? Padrão, tá dando certo, ele repete. Estão conseguindo ver bem as ações? Então a gente vê bastante jogo de braço, a gente vê bastante finta, né? E aqui a gente começa a ver uma mudança na postura do O. A gente vai perceber ao longo do combate que o jogo que funcionava do O era o jogo no meio. O jogo que funcionava no Basadzzi, com mais toques, era saindo do meio. Só que o Basadzzi teve uma disciplina maior para fazer as variações ali do plano tático dele, e enquanto quando o O saía do meio, daqui para frente, já não estava indo tão bem a coisa para ele. Ó, no meio, ele ganhava os toques. Aqui é ataque do O de novo. Ele solta o braço antes. E a gente nota aqui um padrão interessante. Os dois entram e os dois saem. Em todas essas situações em que os dois entram e param ou saem para finalizar, o O já tem pronto um braço mais rápido. Nessa situação, o O solta sempre tocando figura, na figura interna, do lado ali da máscara do Basadzzi. Fechou, começou a fechar o Basadzzi de novo, parada a resposta. Viram um padrão no recuo do Basadzzi, ele começa a fechar ali próximo da linha de guarda dele, e dali ele começa a ver qual vai ser a ação do adversário dele. E daqui para frente, agora que ele acertou essa distância, dificilmente o Basadzzi vai errar alguma coisa nessa situação. Vamos dar uma olhada. Vou voltar um pouquinho. Olha aqui, agora o jogo está
absolutamente padronizado para os dois. Vazio de novo, funciona para o O. Mas o Basadze fecha no lugar certo, parada e resposta de novo. Jogo de meio, funciona para o O. Tá vendo? Só que o Basadze agora já está preparando a última armadilha para o final do combate dele. Ele está indo para o jogo do O. Ele sabe que para ganhar do O, ele precisa tirar o O do jogo de meio. Mesma ação de novo. Um vazio, outro vazio. E ele arma a linha de novo. Aquela mesma linha que ele tinha tentado antes. E não consegue a linha agora. Mas o padrão continua o mesmo. Eu acho que no final o árbitro acaba dando ponto para o Basadze aqui. Deu ponto para o Basadze, deu certo. De novo, Sandro Basadze fechando no mesmo lugar. Ele cai no vazio, ele deixa no vazio, responde no vazio, mas ali é a zona de conforto dele que o O não consegue mais resolver daí para frente. Jogo de meio, funciona para o O. Tecnicamente, o O tá melhor. Então, ataque do O agora. Jogo de meio, de novo, ataque do O. Ele não concorda, pede vídeo. De novo, ataque do O. Então, estamos vendo o padrão do jogo do O, que funciona no meio. Ele não quer abrir mão desse jogo no meio, que é onde ele está conseguindo os toques. E o Basadze já não está mais conseguindo tirar ele dali. O Basadze não está conseguindo fazer com que ele vá para trás. O O começou a fechar bem no meio. E o Basadze tem duas opções. Ou ele leva lá para aquela zona do conforto dele, onde ele estava conseguindo fazer a pressão direito. Aí hora era dele, hora do O. Ou ele resolve o meio, que é o que ele começa a fazer a partir de agora. Agora ele começa a achar o que é que ele precisa fazer para parar o O no meio, com parada e resposta, variando parada e resposta e variando vazio. Olha lá, porque quando ele tira o O do meio, ele sabe que ele tem muito mais chance. Vocês conseguem identificar esses padrões, meninas? Sim. E agora o O, percebendo que o Basadze começou a jogar no meio, o que o O tenta fazer? Tenta deixar ele no vazio. Né? Tenta parar e responder ou deixar no vazio. Só que agora, aquilo que o Basadze precisava para liderar era brigar em pé de igualdade, conseguir os toques no meio. Porque ali é onde estava... Ele já não conseguia tirar o O do meio com tanta frequência como antes. Então, ele começa a brigar no meio. Ele precisa subir o nível técnico dele. Né? Não é só mais uma coisa
ele muda o baralho, isso que eu quero dizer para vocês. Ele tira o baralho, já não é mais aquele ele já começa a fechar o jogo como fecha o O. Você quer o jogo aqui, então vamos fazer o jogo aqui. E aí, que é o que eu falei para vocês no começo, que um atleta muito técnico, agora até o árbitro ficou em dúvida, um atleta muito técnico contra um atleta muito tático, o jogo pode acabar ficando equilibrado. Vamos ver o que ele vai dar aqui, eu não me lembro o que ele dá, mas para mim esse toque é do O. Ele deu pro O, é isso aí mesmo. 14-12, e agora, crianças? Um toque do O e tudo no meio, hein? Simultâneo. Esse jogo teve 31 toques. 31 toques não, 31 ações. Das 31, só 2 ações foram... aí o Bazad machucou aqui, vai ter um curativo para ele. Peraí, deixa eu passar mais para frente. De todas essas ações, só 2 foram simultâneo. O resto foi tudo ponto, muito bem trabalhado, como vocês viram aí. Então vai retomar. Olha lá, jogo de meio. Basados conseguiu deixar ele no vazio. Só que o que o Basados fez agora? Segurou, não respondeu direto. Fintou uma ação que ele não tinha feito ainda. Esse aqui foi mais um dos toques que o árbitro não vai dar nada, simultâneo. E, de novo, o Basados agora fez o primeiro ataque longo dele, muito longo, talvez apostando que o O ia fazer o vazio ou a parada. 14-14, com uma disciplina incrível do Basados, fechando o jogo no meio, porque ele não conseguia mais tirar o O. Foi jogar em alto nível, em pé de igualdade com o O, aonde o O queria jogar. E agora, para fechar esse combate, o que vocês fariam? O que vocês fariam? Vamos pensar nesse combate um pouquinho agora. Até ali o 4-4, ou até ali o sexto toque, até ali a coisa estava bastante laica, com ambos os atletas estudando o que estava funcionando bem, estudando onde eles poderiam ficar mais tempo, aplicar mais toques, porque tudo é muito rápido, né? Então o O percebe logo no começo que todas as vezes que ele saiu, todas as vezes que ele foi para trás, o Basados tinha uma aceleração muito, muito forte. Então o O não estava bem no recuo dele, né? O O sabia que o jogo dele era da linha de guarda para frente. O O sabia que ele tinha que fechar o jogo e fazer pressão no meio logo na voz de combate. O Basados estava forçando esse meio para acelerar caso o O não viesse, e ele praticamente ganhou todos os toques quando isso aconteceu. E se ele caísse no vazio, se ele tivesse, se a prioridade passasse para o O, ele teve um padrão de sempre fechar o O no mesmo lugar, e aí ora o O conseguia toque, ora ele conseguia contra-atacar, ou fazer linha, ou fazer parada e resposta. Então o Basados teve, lá naquela ação de base dele, era fechar sempre o meio, e quando ele tinha que recuar, ele tinha as adaptações daquele bloco tático que a gente estudou. Estão lembradas? Então ele variava, ou ele fazia a parada, ou ele abria a linha,
Então ele variou bastante, e aí ora ele fazia um ponto no O, o O fazia um ponto nele, mas ele manteve esse padrão, nunca permitir que o O acelerasse, ele nunca permitiu que o O acelerasse até o final da pista dele, né? Porque aí ele sabia que tecnicamente o O podia acabar com a graça lá, tá? O que vocês acham que acontece aqui agora? Olhando esse histórico do jogo, o Basadze já não está topando muito dar prioridade de ataque para o O, mesmo mantendo aquele padrão de fechar já a partir da linha de guarda dele, fazer a pressão logo ali. O O não está cedendo a prioridade, ele está buscando ou deixar no vazio e já responder imediato, ou finalizar um monte já logo no meio, porque ele sabe também que todas as vezes que ele foi para trás, o Basadze acelerou de uma forma que ele não teve a menor chance de fazer alguma coisa. Aí estamos no 14-14 e o jogo está aqui mais ou menos desde o 9 ou 10, do 9º ao 10º ponto, o jogo está sendo disputado no meio. O que vocês acham que pode acontecer aqui agora? Ô, Baldi. Pode falar. Se eu fosse o O, eu faria um vazio, porque eu percebi que ele deixa bastante o Basadze no vazio e ele cai, aí eu responderia imediatamente. E se eu fosse o Basadze, eu fazia uma parada de resposta, porque eu também percebi que ele é bom nisso. Muito bem. E você, Gabi, qual que você arrisca aqui? Pensa no histórico do combate. Se você fosse um, se você fosse outro. Se eu fosse o O, eu não faria vazio, porque o Basadze ele acelera e não cai no vazio muitas das vezes. Eu faria uma marcha fundo bem rápido, e se eu fosse o Basadze, eu faria parada e resposta. Muito legal. Vamos ver o que acontece agora. Vamos rufar os tambores aqui. Olha, excelente resposta de vocês. Acho que a Laís entrou. Laís, tá por aí? Não estou vendo a Laís. Bom, vamos ver o que é. Oi, Laís. Se você fosse o O, o que você faria? Se você fosse o Basadze, o que você faria? Dado o histórico do jogo inteiro que vocês viram, aqui 14-14 é o ponto da vida, não tem mais outra chance. Não sei. Não sabe, tomou o toque. Esse é o problema. Se não sabe, tomou o toque. Vamos lá, dá play. Vamos ver o que acontece. Parada de resposta do Basadze. Viram que frieza, Nossa, mas foi que disciplina. Foi exatamente o que você falou, Gabi. Exatamente. Vocês acertaram a ação do Basadze e se o O tivesse ouvido a Julien Trota, talvez ele tivesse ganho a prioridade e poderia ter tido uma outra chance aqui, porque a disciplina tática do Basadze estava incrível. Né? Olha lá o que ele faz. Se o O tivesse feito vazio, funcionaria, né? Se o O tivesse feito vazio, dentro do combate, todas as vezes que os dois foram para frente e pararam, e aí teve uma sequência de ataque, né? Todas essas ações foram do O, porque ele tecnicamente estava melhor quando ele mandava o braço. Então, mas olha que coisa, o que faz a disciplina tática. Vamos recapitular esse combate aqui de uma outra forma agora, olha só. Eu montei aqui deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui em tela cheia.
consigo. Ó, eu montei aqui todas as ações como elas aconteceram, né? E o que eu acho que é interessante aqui para vocês? Quando vocês tiverem um vídeo dos jogos de vocês podem fazer exatamente montar uma ficha desse tipo, para que vocês possam analisar o jogo de vocês, analisar o jogo adversário, né? Aqui, quando a gente terminar aqui, eu vou mostrar uma ficha que é do atleta olímpico Atos Schwantz, ele é da espada, primeiro do ranking da espada, vai disputar o pré-olímpico aqui com grandes chances de disputar a Olimpíada em Tóquio. E ele me cedeu aqui a ficha que ele usa para fazer uma análise dos jogos, e saindo daqui eu vou mostrar. Mas olha, o que eu fiz aqui? Ó? Ação que foi vencedora, né? A primeira ação foi um ataque simples cabeça, que ele deixou no vazio e atacou, foi aquela ação que eles estavam ainda se estudando e tal. E aí quando vocês anotam todas as ações de vocês e as ações do adversário, vocês conseguem enxergar o momento o momento do combate, e quando o combate aconteceu mais no meio de pista, dá uma olhadinha aqui, ó, daqui pro final, ó, quando tava daqui para baixo, na 20ª ação, mais de 1/3 do combate foi realizado no meio de pista, a gente enxerga aqui, tá vendo? Daqui para trás, foi na segunda metade da competição, era quando o Basadzzi estava com domínio maior, que o O não sabia o que fazer quando recuava, e ele fazia aquele empurrou até sair, depois ele fez aqueles 2 ataques quase idênticos, né? Aí o O chamava para o meio de pista de novo, e aí depois que foi aquele momento que teve aquela disciplina tática do Basadzzi de sempre fechar o O no meio, que ora era um ponto dele, ora era um ponto do O, mas ok, ele não estava deixando o O acelerar, que é onde o O vai muito bem, porque ele sabia da característica do O, tanto do O ser tecnicamente melhor do que ele, poderia dizer assim. O O tem uma flexibilidade incrível para fazer ataques bastante longos, então fez parte do plano tático do Basadzzi fechar o O e não permitir que ele acelerasse lá no final de pista, onde ele teria pouquíssima chance de fazer alguma coisa. Lá pro final, lá na ação 20 para baixo, foi aquele jogo de meio de pista que a gente percebeu que o Basadzzi foi encarar o O, onde o O tinha tido mais sucesso até então, né? E por outro lado, o O não dava mais o direito de ataque, porque ele sabia, como a gente viu aqui antes de fechar o primeiro tempo, antes de chegar no intervalo, que todas as vezes que isso acontecia, o Basadzzi era mortal para ele, tá? Queria que vocês comentassem agora o que vocês viram. Podem abrir o microfone agora, vamos bater um papo enquanto eu pego a ficha do Atos para a gente conversar na parte final, encerramento do nosso curso. Estão me ouvindo bem aí? Eu não tô... Tá meio baixo o seu áudio para mim. Sim, por isso que eu coloquei o fogo. Aí ficou melhor. Então tá bom. Vamos lá, queria saber de vocês agora o que vocês acharam dessas análises todas aqui que a gente trabalhou. Achei legal. Eu achei legal. Eu achei legal porque a gente conheceu outros esgrimistas novos, a gente conseguiu aprender coisas novas que a gente não sabia antes, a gente conseguiu pegar algumas táticas também. Legal. Que mais, meninas? Interessante. Eu achei bem legal o jogo.
Tudo Que bem. você falou no início, que você falou que o O estava em primeiro e o outro estava em oitavo, e você falou que ele podia. Esqueci o nome da palavra. Muito bem. Bom, eu vou compartilhar mais uma tela aqui agora, que é sobre é um documento que o nosso espadista Atos Schwantz, tá? Se vocês conseguem ver aí, não está aparecendo? Está aparecendo? Agora sim, agora sim. Tá. Bom, ele montou esse documento e ele me autorizou aqui a mostrar para vocês, que é a forma que ele analisa o combate dele, né? Obviamente que ele precisa estar com o combate gravado e tal. Então o que ele faz aqui? Ele coloca a competição, a data, o local, qual foi o quadro ou a fase em que esse combate aconteceu, né, da competição. Ele tem aqui um desenho da pista, né? Isso aqui eu vou mandar para vocês, mas eu vou ajustar depois esse documento aqui para a gente ter mais coisas de sabre do que de espada, mas o conceito é absolutamente o mesmo e são pouquíssimas alterações que a gente vai precisar fazer. Mas o que ele faz aqui? Ele anota o local da pista onde aconteceram os toques, tá? Então ele faz assim, mais ou menos parecido com aquela tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que ela também precisa tá preenchida, mas ele coloca assim, usa um verde e um vermelho. Aí se ele era o verde, ele vai anotar 1 no primeiro toque dele em verde. Se o adversário dele faz o toque nele, ele vai anotar 1 no primeiro toque do adversário dele em vermelho. E assim vai até o final. Então ele vai saber em que local da pista que aconteceu cada um dos toques, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e dessa forma ele vai ter ele vai conseguir visualizar aqui neste local da pista onde ele fez mais toques, onde ele tomou mais toques, né? Lembra quando a gente estava falando ali do jogo do Bazadze, né? O meio de pista, ou quando ele começava a pressionar o O, ou quando ele tinha a prioridade de ataque, ele já pegava o O logo naquela saída, sem deixar sem deixar o O fugir. Então seria o toque 1, toque 2, toque 3, tudo anotado ali um em cima do outro, tem bastante espaço aqui para colocar, e de forma bem rápida e visual você consegue saber, nossa, eu tomei muito toque no meio de pista, o que foi que aconteceu? Ou eu tomei muito toque no final da pista, eu fiz muito toque no final da minha pista, então eu estou muito bem aqui no final da sua pista, tal. Então aqui ele coloca tanto o dele quanto o do oponente, né? E aqui que é uma diferença já, né? Porque se o toque foi sozinho ou se o toque foi duplo. No caso da espada existe o toque duplo para nós, sempre vai ter a prioridade para definir. Então aqui ele vai colocar a quantidade de toques, né? E ele vai anotar aqui se a maior parte do quantos toques desse total, quantos foram ofensivos, quantos foram contra-ofensivos, quantos foram defensivos, né? E aqui ele coloca a maioria dos toques sozinho, que é muito importante para ele, no caso o espadista, que for em qual distância. Então aqui vocês podem até detalhar, né, se você fez numa distância de marcha fundo, numa distância que você precisava sair com flecha, numa distância... Aqui a gente consegue preencher essa ficha para estudar o nosso combate. Tá? Aqui pode fazer com os toques do adversário, para vocês estudarem também aquele adversário. E aqui ele coloca o local do corpo onde foram feitos os toques. Então ele faz a mesma coisa ali, ele anota 1, 2, 3, 4, 5, tanto nele, os que ele tomou, 1, 2, 3, 4, 5,
que ele fez no adversário dele. Olha que interessante isso daqui. Aqui a gente não vai ter o corpo inteiro para preencher, né? Porque a gente vai trabalhar no sabre só da cintura para cima, mas a gente pode definir se a maioria dos toques foram flancos, se a maioria dos toques foram ventre, cabeça. Então aqui a gente consegue também achar onde a gente está tocando mais e onde a gente está tomando mais toque, para poder ter uma referência do que fazer para melhorar. Tá? Aqui ele coloca o nome do atleta, daquele combate que ele analisou. Aqui eu acho bastante interessante a sequência de toques. Ele seleciona uma sequência de toques. No meu entendimento, isso aqui tem tudo a ver com aquele plano tático que a gente executou, né, que a gente estudou, de partir de uma ação de base e perceber se a gente conseguiu encaixar uma sequência. Aqui ele fala se ele comemorou o toque, que é muito importante, a gente sabe o quanto é importante a gente trabalhar essa postura, né, essa postura num combate. Se ele parou o combate em algum momento, e aqui ele comenta se ele parou um combate em algum momento, aquela coisa de que não tá dando muito certo, aí vai arrumar meia, vai para trás, vai enfim, fazer alguma enrolada, se foi ele ou se foi o atleta oponente que fez alguma coisa para dar uma enrolada, para respirar, pensar melhor, tirar o baralho novo da manga. Lá no jogo que a gente acabou de analisar entre o O e o Basadze, houve duas interrupções. A primeira interrupção foi para trocar o colete do O, e a segunda interrupção foi porque o Basadze tomou uma sabrada na mão e ele teve que fazer um curativo. Óbvio que nenhuma dessas duas foi intencional, né, no sentido de dar aquela enrolada para pensar melhor, mas a gente percebe no momento da interrupção, das duas interrupções, que existe uma mudança de postura dos atletas, uma mudança de ambiente onde eles jogam. Depois que o Basadze toma aquela sabrada na mão, dá para a gente arriscar aqui que ele pensa melhor e começa a fazer o jogo de meio e que vai dali para frente até o final do combate. E aqui nesse gráfico de toques, aqui partindo do 0 a 0, o que o Atos faz é pontuar, colocar a pontuação dele e a pontuação do adversário, para ele conseguir enxergar através de um gráfico que vai para cima e para baixo, quantas vezes ele liderou mais o combate, quantas vezes ele teve à frente, quantas vezes ele teve que buscar, e aí ele consegue analisar através de um gráfico a evolução do combate, a evolução das ações que ele escolheu, a evolução do placar. Aqui ele diz o seguinte, ó: quem controlou o deslocamento e o ritmo de combate. Aí aqui na espada vai ter os 3 tempos, e para nós sempre vai acabar no segundo aqui, aqui no primeiro tempo até 8 toques, e depois no segundo tempo até 15 toques. Mas olha só, quem controlou o deslocamento e o ritmo do combate? Vamos pensar no jogo do Basadze que a gente acabou de ver. Essa aqui eu queria que vocês respondessem. Quem controlou o deslocamento e o ritmo do combate? O O? Quem mais arrisca? Basadze. Eu acho que foi o O, porque... Na minha opinião, o Basadze... Então, o O, ele tentava controlar o combate no meio. Ele não conseguiu controlar o combate no meio. Todas as vezes que ele tinha que ir para trás, o ritmo era do Basadze. O Basadze que impunha, né? Agora, quando o O conseguia a prioridade de ataque, ele também não estava controlando o ritmo e o deslocamento. O combate acabava ali naquela zona de
que o Basadzzi tinha estabelecido, e o Basadzzi, ele ou errava a parada, ou ele errava uma coisa ou outra, mas era ele que estava controlando tanto o deslocamento quanto o ritmo do combate. E quando o combate foi disputado muito mais no meio de pista, quem decidiu por isso, quem falou ok, que quem foi para lá foi o Basadzzi também. Né? Então o Basadzzi que quando ele foi jogar onde o O achava que teria o controle e o ritmo do combate, ele foi lá e tomou isso do O e falou, não, quem manda aqui sou eu. Isso que para mim fica bastante claro ali. E aqui é muito interessante, olha, você estava mais focado em tocar ou em como tocar, né? Então você estava na sua atenção e intenção, ou seja, aquilo que a gente estava decidido no nosso plano tático, a gente estava conseguindo executar ou a gente estava tendo que puxar a carta 2, a carta 3, né? Isso é uma avaliação muito, muito, muito importante para que a gente faça do nosso próprio jogo. Olha depois, na maior parte do combate, você impôs o seu jogo ou você adaptou o jogo do adversário? Então a pergunta 6B é difícil a gente responder pelo O e pelo Basadzzi, né? Porque isso é muito do que está na cabeça deles ali. Mas na maior parte do combate, a imposição do jogo foi do O ou do Basadzzi? Na minha opinião, ainda que tenha sido ali o 14-14, o 14-14 para mim chega porque o O tecnicamente é melhor do que o Basadzzi, né? Mas eu vejo uma imposição do jogo do Basadzzi, era o Basadzzi que tinha o tom da música, e ele impunha e se adaptava. Percebe que lá no final ele ainda foi jogar onde o O achava que estava impondo o jogo dele, e ele se adaptou ao jogo do adversário também e passou a mandar no meio de pista. Tá? Aí aqui, ó, no ponto 7 dessa tabelinha para fazer uma análise do jogo, o Atos ele sugere 3 coisas que você faria de novo contra esse adversário e 3 coisas que você não faria com esse adversário. Né? Pensando no jogo ali, o que o O não poderia fazer de novo, né? Então o O certamente, com base nesse jogo, fala assim, bom, eu não, de jeito nenhum eu vou ceder a prioridade de ataque mais para esse cara, porque esse cara me pegou 4, 5 vezes, todas as vezes que eu saí para o fundo da pista eu não sabia o que fazer, né? Uma coisa que o O poderia dizer que faria aqui, quando ele entrava para fechar e tinha aquela repetição de ataque, né? Era uma coisa que ele poderia ter forçado um pouco mais, em vez de fazer o ataque no simultâneo direto, aquela entrada que foi o que a Gabi sugeriu, né, que ele poderia ter entrado para tentar deixar no vazio, se ele tivesse no último toque, pelo histórico do combate, com uma técnica no braço, dá pra gente dizer que o O poderia ter tido mais sucesso e o 15-14 teria sido dele. Tá? E aqui observações que vocês acham que são relevantes para esse combate que vocês analisaram aqui. Né? Bom, deixa eu interromper aqui. Beleza, fechei aqui. Estão me vendo bem agora? Legal. Bom, crianças, então assim encerra o nosso curso da CBE. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo todo, que é muita coisa, bastante coisa. Muito obrigado pela presença de vocês em todas as aulas. Em nome da Confederação Brasileira de Esgrima, o mestre Troy está aqui também, quero agradecer ao mestre Troy pela mentoria. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Obrigada, Valdir. Obrigada, Valdir.
Parabéns pela persistência tô te ouvindo, de vocês, gurias, parabéns pela persistência de todos que ficaram contigo aí. Baldinho, parabéns pelo teu trabalho, tá? Eu, em nome da Confederação, agradeço oficialmente aqui também, estava muito legal. Obrigada, Regis. Muito obrigado, Trois. Então, Valeu, abração a até todos. mais. Tem também o Rafael, né? O Rafael que tá sempre contigo aí. Tá bom. Parabéns aí. E a gente vai se